Mas Samuel, quem que é o gloss? Receba. Gloss é um daqueles artistas que você provavelmente já viu por aí, seja no Twitter ou no Pinterest. Ele ficou famoso por um estilo bem marcante, lábios super carnudos e com um contraste que chama a atenção bem de longe. E também não podemos esquecer daquele brilhinho molhado que deixa a arte bem mais contrastante. Não é à toa que o nome dele é Gloss, né? Sempre que eu via uma arte dele, dava aquela paradinha pra apreciar, sabe? Não tem como negar, o trabalho dele tem algo que simplesmente prende meu olhar. E foi justamente por essa admiração que me fez perceber algo curioso. Não existe conteúdo nenhum sobre ele aqui no YouTube. E até onde eu vi, nem no YouTube de outros países. Isso acabou me motivando a criar este vídeo mesmo, onde nós iremos destrinchar tudo sobre as artes dele. E sabe o melhor? Você vai sair daqui com um monte de insights que poderá aplicar nas suas próprias criações. Então, se você quer entender o que faz o estilo dele ser tão único e como usar essas técnicas para elevar suas artes, fica comigo até o final, porque esse vídeo vai valer cada segundo, eu te juro! Antes de olharmos as artes de Gloss, é essencial entender alguns conceitos técnicos que vão aparecer ao longo desse vídeo. E um dos mais importantes é o HSL, que são as siglas para matiz, que pode também ser visto como hue, saturação e luminosidade. Mas não se preocupe, não vai ser uma aula chata de teoria. Pense nisso como um manual de instruções das cores. Quando você entender como o HSL funciona, eu vi que ele é uma chave para criar harmonias incríveis, controlar o clima das suas artes e até mesmo transmitir emoções de forma mais impactante. Então vamos lá. Matiz é o nome da cor, como vermelho, azul ou verde. É o que define a base da cor que você está usando, tá? Saturação é a intensidade da cor. Uma saturação alta deixa a cor vibrante, enquanto uma saturação baixa a torna mais suave e próxima do cinza. A luminosidade define o quão claro ou escuro é a cor, controlando o brilho e a sua profundidade. Só com esses três elementos você pode criar desde cores vibrantes, cheias de vida, até tons mais suaves. E o bom disso é que você faz tudo isso de forma controlada e intencional. Então agora que você já sabe o básico, vamos ver como isso se aplica na prática. Agora que você entendeu só o básico do HSL, vamos analisar esta arte aqui do Gloss, onde ele desenhou a Poison, lá do Street Fighter. A primeira coisa que podemos perceber nessa arte é que as cores que estão sendo utilizadas, elas são análogas. Veja que eu estou usando o Color Picker bem naquela região da coxa da personagem. E veja como a matiz fica transicionando entre esse ciano, o azul, o roxo e um pouco do rosa. E perceba que quando eu passo o Color Picker pela imagem, as cores vão se misturando de forma natural, criando uma transição suave e bem agradável. Isso não só reforça a atmosfera da arte, mas também ajuda a guiar o olhar do espectador de maneira mais fluida. E outra coisa muito legal de se notar nessa arte, veja como os pontos de luz nessa arte têm uma saturação mais baixa, mas com a luminosidade quase no máximo. Isso cria um efeito de brilho intenso, quase como se a luz estivesse explodindo naquela cena. Porém, o que realmente chama a atenção é o fall off, que é essa transição suave onde a luz vai se escurecendo gradualmente, mas ao mesmo tempo a saturação começa a aumentar. É como se a cor começasse a ganhar vida à medida que se afastasse da fonte de luz. Agora, outro detalhe muito importante. Em qualquer lugar que eu analiso nessa arte, seja ali no círculo cromático ou no controle deslizante de cores, a saturação é muito alta. E isso está dando à obra uma vibração muito única, quase como se as cores estivessem pulsando de energia. Mas cuidado, não estou dizendo que você deve sair estourando a saturação em todas as suas artes. Usar a saturação alta demais pode criar contrastes tão intensos que o espectador fica perdido, sem saber para onde olhar. O segredo está no equilíbrio. Use as saturações de forma estratégica para guiar o olhar do espectador e criar pontos focais sem sobrecarregar a composição. Mas como o Gloss faz isso, mesmo trabalhando com alta saturação? Acredito que a melhor forma de começar a explicar isso é falando sobre um erro comum que muitos de nós cometemos na hora de escolher cores. Vamos fazer um teste. Vou pegar uma cor azul e vou ajustá-la para o tom mais claro possível. Agora eu vou começar a aumentar a saturação
movendo o controle para a direita até alcançar a saturação máxima. Nesse momento é muito fácil achar que esse azul super saturado é o mais claro possível, já que partimos de um tom mais claro e aumentamos a intensidade da cor. Mas aqui está o problema. Se você olhar apenas para os valores de luminosidade, vai perceber que o azul, na verdade, escureceu. Isso acontece porque ao aumentar a saturação, muitas vezes perdemos a noção de como a luminosidade está sendo afetada. E é aí que mora o erro. Confundimos saturação com luminosidade, achando que uma cor mais vibrante é automaticamente mais clara, mas na realidade ela pode estar ficando mais escura. Esse é um exemplo clássico de como a matiz, saturação e luminosidade trabalham juntas, e é por isso que é tão importante entender cada um desses elementos de forma independente antes de combiná-los. É por isso que eu expliquei isso anteriormente. Quando falamos dos valores intrínsecos das cores, estamos nos referindo ao quão clara ou escura uma cor é em sua essência, sem levar em consideração fatores externos, como iluminação ou sombreamento. Ele é uma propriedade natural da cor, determinada pela quantidade de luz que ela reflete. Por exemplo, o amarelo tem um valor intrínseco alto, ou seja, ele é naturalmente uma cor clara. O roxo tem um valor intrínseco médio, nem muito claro nem muito escuro. O azul, que eu usei como exemplo antes, ele tem um valor intrínseco baixo, sendo naturalmente uma cor mais escura. E agora, com você entendendo essa explicação, nós podemos voltar para a arte anterior e continuar analisando. Seguinte, vou deixar essa imagem totalmente em valores agora, ou seja, em escala de cinza. Repare como toda aquela explosão de cores que tínhamos antes agora parece muito mais controlada e equilibrada. Deu até uma calma para os olhos, né? Isso acontece porque o Gloss entende profundamente a importância dos valores das cores. Ele sabe como usar a saturação de forma intensa sem perder a legibilidade da imagem. E é justamente esse domínio que permite que ele crie artes com cores vibrantes, mas que ainda consigam guiar o olhar do espectador de forma clara e intencional. Não é só sobre usar cores chamativas, mas sim sobre saber como e onde usá-las para criar uma composição que seja visualmente impactante e ao mesmo tempo legível. É por isso que é importantíssimo que ao analisar uma arte você se perguntar: se fosse eu, teria feito de outra maneira? Só com essa reflexão ela pode revelar muito sobre suas escolhas, e muitas vezes você percebe que certas decisões poderiam até mesmo piorar a imagem. Por exemplo, vamos pegar o cabelo nessa arte. Se fosse eu fazendo, provavelmente eu teria a vontade de querer colocar mais highlights no cabelo, achando que isso traria mais realismo ou até mesmo impacto, mas na realidade isso poderia acabar poluindo a composição, adicionando detalhes desnecessários e tirando o foco do que realmente importa. E é justamente esse tipo de pensamento que me ajuda a evoluir rapidamente. Ao questionar minhas próprias escolhas, compará-las com as de artistas que admiro, eu consigo tomar decisões mais inteligentes e, querendo ou não, menos trabalhosas. E aquela mesma frase de que às vezes menos pode ser mais, entra perfeitamente na arte também. Saber adicionar detalhes é uma das habilidades mais valiosas que um artista pode desenvolver. Agora eu vou tentar criar uma arte que respeite o estilo e as escolhas artísticas que vimos até aqui. E para isso eu quis desenhar uma personagem, que é a Ayane, uma personagem de Ninja Gaiden, que é o jogo que estou jogando agora ultimamente. A ideia é tentar aplicar tudo o que aprendemos sobre matiz, saturação e luminosidade. Vou tentar capturar a essência do estilo que analisamos, mas com meu toque pessoal, obviamente. E claro, vou compartilhar cada passo desse processo com vocês, para que você também possa ver como esses conceitos funcionam na prática. Então, bora lá! Para começar essa arte, utilizei um modelo 3D do Clip Studio como base para criar a pose inicial. Isso me ajudou a ter uma noção melhor da anatomia, da composição, que às vezes eu tenho uma certa dificuldade sobre isso, mas com o passar do tempo eu fui me desapegando do modelo e ajustando a pose por conta própria. Também fui refinando a line, deixando a linha cada vez mais fina e precisa. Claro, não me aprofundei demais nessa etapa, já que sabia que boa parte da line art seria apagada ou sobreposta durante a pintura. Antes de começar a pintar a personagem, eu coloco primeiro uma cor base de fundo. Essa escolha é estratégica, pois as cores do fundo podem influenciar bastante a percepção das cores do personagem, especialmente em termos de valores e contraste. Quando cheguei na etapa de cores, onde eu comecei a fazer o color comp, digamos assim, não vou mentir que acabei me complicando um pouco. Renderizei algumas artes específicas antes de finalizar outras e acabou quebrando o ritmo e a consistência do processo. Isso acabou me fazendo dar voltas e cometer alguns erros que poderiam ter sido evitados se eu tivesse mantido toda a imagem no mesmo estágio de desenvolvimento. Isso acabou me fazendo perder tempo que não era necessário ter perdido.
Mas o bom disso é que agora já estou melhor em relação a isso. Inspirada pela arte da Poison também, tentei aplicar uma paleta de cores análogas para criar essa harmonia. Além disso, comecei a introduzir tons de azul em algumas áreas da roupa da personagem, não só para criar a variação tonal, mas também para adicionar um contraste sutil e interessante ali na composição. Também decidi criar essa espécie de lua atrás da personagem, de direcionar o olhar do espectador diretamente para o rosto dela, que é um ponto focal da arte. A lua acaba sendo um elemento de contraste, onde nós criamos uma hard edge, uma borda dura, que ajuda a separar visualmente a personagem do fundo. Acredite, esse papo sobre edges dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês quiserem, comentem aí. Outro detalhe que quis colocar na arte são esses olhos bem avermelhados e saturados. Essa escolha foi intencional, para que ela se destacasse ainda mais, puxando o foco diretamente para o rosto da personagem. Porque cores saturadas como essa têm um poder muito bom de conseguir atrair o olhar do espectador para ela, pois acaba criando um ponto de interesse. Além disso, abusei da ring light também, que são essas áreas que estão mais vibrantes e iluminadas ao redor da personagem. A ring light adiciona um efeito visualmente muito legal na minha opinião, mas ela é muito boa também para ajudar a definir a forma, o shape, nesse caso, do corpo dela, que acaba destacando muito mais a silhueta e separando ela muito mais ainda do fundo. E no fim, a arte acabou ficando assim. Claro, ainda tem algumas partes que possuem certas inconsistências, mas no fim eu quis encarar essa peça como um estudo sobre a forma como o Gloss cria suas artes. E acredito que consegui chegar a uma aproximação até que satisfatória do estilo dele. Qual é a opinião de você sobre isso? Mas quero agradecer muito por você ter assistido até aqui. Esse vídeo foi um desafio enorme para fazer, ele teve 2 versões, e eu simplesmente não ficava satisfeito com o resultado. Porque como é um vídeo mais didático, eu estava muito preocupado em fazer com que você entendesse o que eu estou falando. E eu sinceramente espero ter alcançado esse objetivo. E diga se conseguir, por favor. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, seria uma ajuda enorme para continuar com esse projeto. E se você quiser apoiar ainda mais, o LikePix está aí na tela. E acredite, cada contribuição faz diferença. Inclusive, eu queria fazer um agradecimento especial ao Ivan Nilson, que enviou uma quantia apoiando meu trabalho. Muito obrigado, cara. Isso significa muito para mim. E muito obrigado por ter chegado até aqui, pessoal. Espero ver vocês no próximo vídeo, porque tem muita coisa legal vindo aí. Vocês vão ver, hein? Fui!